Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra, eu sou fonoaudióloga e especialista em psicopedagogia. Nós estamos aqui do canal Fono na Web, então eu vou já começar pedindo para que vocês se inscrevam, deixem seu like, curtam, compartilhem, comentem, gostando ou não gostando, achando que tá bom ou que tá ruim, vocês comentem, que é para me ajudar, para que eu melhore, né? Então, hoje eu vou falar de um assunto que eu já falei aqui no canal, mas esse assunto na fonoaudiologia, ele é um assunto incansável, que é o autismo. O autismo tem as suas particularidades, né, que a gente já falou, movimentos estereotipados, o atraso na fala, um desenvolvimento cognitivo particular, porque tem autistas que, devido às suas características, não têm dificuldade intelectual, já outros têm uma dificuldade importante intelectual. Mas o que eu vim falar com vocês, e o que eu sempre digo, assim, a gente tem que ter o olhar pro nosso paciente como para o nosso filho, né? O olhar para o nosso filho da seguinte maneira: se tiver alguma coisa, esse é o meu olhar, tá? É o que eu penso. Se tiver alguma coisa, vamos tratar. Então, o que aconteceu? Nesta semana aconteceu um episódio comigo no consultório que foi bem interessante. Eu vim atendendo uma criança de 3 anos e meio, que tem um atraso de fala significativo, porque ele não consegue juntar, ele não consegue juntar duas palavras, ele não faz uma frase simples. Ele fala palavras soltas, ele fala as cores, ele sabe o que é, ele nomeia os objetos, ele sabe o que é um leão, um macaco, um gato, né? Foi o que eu estava apresentando para ele. E eu estava fazendo atendimento online e fui fazer um presencial com ele. Foram 2 atendimentos presenciais. No primeiro dia, o pai já chegou meio que dizendo que não era nada, que era uma coisa, que ele tinha certeza que era uma coisa que ia ser facilmente resolvida. Ok. No primeiro dia, né, você conversa muito com os pais, a criança está ali, às vezes a criança não está, mas nesse dia a criança estava, e eu observei ele assim, percebi algumas coisas, mas conversei muito mais com os pais. Mais com o pai, porque a mãe não falava muito. Ok, fez os atendimentos, mais 2 atendimentos online. Ele tinha dificuldade, mas ele realizava o que eu pedia. Tudo bem, quando eu fui fazer o atendimento com ele sozinho no consultório, ele começou a me mostrar que ele empilhava os objetos, separava por cores, não fez contato ocular comigo, momento algum. Gostava muito de um celular e aí chamou pela mãe. Aí eu falei, não, espera mais um pouquinho, tal, porque eu queria ver se ele conseguia falar mamãe. Aí ele chorou um pouquinho e chamou a mãe dele, chamando pela mãe. Eu deixei que a mãe entrasse, a mãe entrou, sentou, e aí eu comecei a trabalhar com ela ali no consultório. E ele começou a fazer essas coisas, movimentos estereotipados, quando acertava alguma coisa, não respondeu momento algum ao chamado, nem ao chamado da própria mãe.
ele não respondeu. E aí eu falei para ela assim, mãe, devido ao que a tudo que a gente está vendo, né? Eu dei uma caixa de quebra-cabeça para ele, mas eram quebra-cabeça assim, quadrados grandes, blocos grandes, para ele montar muito fácil. O que ele fez? Ele botou um em cima do outro, fez uma torre. Aí eu sinalizei para ela, falei, olha mãe, eu vou te pedir para você fazer uma avaliação no neuropediatra, porque você está vendo que ele está mostrando alguns sinais que podem ser autismo. Porque na minha visão profissional, eu já tinha percebido que existia a possibilidade de ser autismo. Mas como terapeuta, eu não posso dar um diagnóstico para ela de autismo. Então, encaminhei para o neurologista e fiz um relatório, né? No encaminhamento, eu relatei tudo que eu vi na presença da mãe, relatei tudo que eu vi e pedi que ela levasse ao neurologista. E aí, ok, ela não falou nada, não reclamou, mas a minha intuição já me dizia, pelas coisas que eu ouvi o pai falar. Quando chegou nessa semana, que ele foi na outra semana, ele ia nessa agora. Quando foi nessa semana, a minha secretária veio dizer que ele ia parar. Ele ia parar porque o pai mandou avisar que, como eu encaminhei para o neuropediatra, ele ia parar para poder primeiro investigar, para poder diagnosticar tudo direitinho e que mais tarde ele voltaria. Ou seja, é o que eu falei para vocês logo lá no início do canal. Preconceito. Por quê? Pode ser que ele volte? Pode ser que ele volte. Pode ser que eu queime a minha língua e ele volte. Mas o pai não aceitou. O pai não aceitou nem o fato de eu ter encaminhado ele para o neuropediatra. Porque agora, na pandemia, está difícil de você marcar médico, porque está difícil de você encontrar médicos que estão fazendo consultas presenciais. Mas um neuropediatra, uma avaliação de autismo, acredito eu que não seja tão difícil, né? Mas ele bloqueou. E outra coisa, mesmo que ele vá fazer o exame, ele não tem necessidade de parar a terapia. A gente vai fazendo o que pode ser feito sem o diagnóstico, porque tem tantos autistas que a gente trata sem o diagnóstico fechado, e você mesmo assim, você atua, você atende, e ele deu a parada. Quer dizer, o prejuízo é meu, o prejuízo é do filho dele, o prejuízo é dele, o prejuízo é dele como ser humano, porque uma pessoa que tem preconceito com o próprio filho, porque ele, em vez de ajudar o filho, pensar assim, não, vamos correr atrás, se for autismo, vamos tratar, vamos levar para tudo que for terapeuta, para que ele avance. Já que o menino demonstra, e eu conversei com a mãe dele, ele demonstra que o autismo dele não é assim. Eu não falei que ele que eu tinha certeza que era, mas eu falei que se fosse o caso dele ser diagnosticado mesmo como autista, aparentemente, embora eu já soubesse, mas aparentemente, eu tive que falar para ela assim, aparentemente é uma coisa mais leve, porque ele já verbaliza, ele já verbaliza, e é verdade, né? Ele já verbaliza, então alguma coisa, ele sendo bem estimulado, ele vai conseguir evoluir, entendeu? Gente, por que eu sento para gravar e me coço tanto? Entendeu? Mas aconteceu isso. E aí eu venho mais uma vez dizer para vocês, gente, essa é a maneira errada
de se pensar, é a maneira errada de... Se você tem um filho, um sobrinho, um neto que tem dificuldade, você tem que tratar. Autismo ou qualquer outra deficiência não é destino. Você pode mudar a partir do momento que você dá para aquela criança um estímulo e que você dá para aquele bebê, no caso se for bebê, você dá para aquele bebê tudo que ele pode receber para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele possa falar, para que ele possa sentar, se for o caso de crianças que têm essa dificuldade. Eu estou falando até de outras patologias, tá? Semana passada, quando eu falei do Down, essa semana eu atendi de novo a menininha de síndrome de Down, e tenho uma outra que eu vou atender até hoje, com síndrome de Down, e elas são maravilhosas. Uma tem 9 anos e está na série certinha, acompanhando o ensino regular. Ela fala, ela me manda áudios quando ela quer dizer que está com saudade. E a bebê sentou, já começou a falar, já fala mamãe. Assim, o atraso que é característico da síndrome não aconteceu com elas. Por quê? Porque elas receberam o tratamento e o estímulo certo no momento adequado. E qual é o momento adequado? Nasceu, por exemplo, Down. Nasceu, tem síndrome de Down? Vamos começar a tratar. E para o autista? Percebeu que é um bebê que é muito quieto, que dorme demais, que não faz contato ocular com a mãe quando mama, que ai, mas ele é uma gracinha, porque ele não chora, porque ele não reclama. Isso não é qualidade, porque os bebês choram, os bebês reclamam. Então, o melhor momento de começar a se investigar é nesse momento. Que ele atrasou o balbucio, que começa com 6, 7 meses, ele já está com 9 e não dá nem um sonzinho, não imita a mãe chama, ele não olha, ele não reconhece a voz da mãe quando bebê. Esse é o momento, então não tem que esperar, vai fazer 4 anos, vamos esperar. Quer dizer, aí o menino que tem tudo para evoluir, que não tem 4 anos ainda, tem 3 anos e um pouquinho, que eu até cheguei a falar para a mãe, poxa mãe, mas por que demorou tanto, já que ele tem esse atraso de linguagem tão significativo, por que demorou tanto, só veio para fono agora? Aí o pai falou, não, porque não é nada demais, é uma coisa que você vai se resolver assim. E aí, tá certo. Eu fiquei muito chateada, porque quando acontecem essas coisas, me chateia muito, porque eu fico muito entristecida de ver que as pessoas ainda têm uma mentalidade, nós estamos no século XXI, que o mundo já mostrou pra gente que a gente não sabe tudo, ao contrário, a gente não sabe nada, que a gente tá aqui e passando por coisas que ninguém nunca imaginou passar e a gente está passando. E uma pessoa, uma criança pequena, faz desse jeito, pensa dessa forma, tá bom? Então eu vim hoje para dividir com vocês compartilhar com vocês essa minha angústia e dizer para vocês que isso não é o certo a se fazer. O certo a se fazer é, seja qualquer patologia que o seu filho, seu sobrinho, seja quem for, possa vir a ter, trate, não tenha preconceito, não pensa vai acabar sozinho, porque se fosse acabar sozinho, não existia fisioterapeuta, TO, fono, psicólogo, se as coisas acabassem sozinho, na nuvem de fumaça. Não existia médico, não existia nada. Não pensem assim, gente, tá bom? Ajudem suas crianças. Olha, eu vou ficando por aqui. Vocês se inscrevam, compartilhem, comentem se vocês têm a mesma
pensam como eu, ou se não pensam, também comentem, tá? Deixa o seu recado aí pra mim. E ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.